RFI Convida. Começa nesta quarta-feira em Toulouse, no sul da França, um ciclo em homenagem à premiada cineasta brasileira Maria Augusta Ramos. Até 5 de novembro, 6 de seus documentários serão exibidos na Cinemateca da cidade. O evento, organizado pelo Festival Cine Latino, contará com a presença da documentarista brasileira. Olá, Maria Augusta Ramos, bem-vinda ao RFI Convida. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Maria Augusta, apesar de todas essas medidas restritivas contra a Covid em vigor, aí na Holanda, onde você está atualmente, e aqui na França, o evento foi mantido e você poderá vir a Toulouse apresentar os documentários e debater com o público. Maria Augusta, essa homenagem e visibilidade são importantes e essenciais nesse momento de incertezas que atinge particularmente o setor cultural? Sim, importantíssimo, né? Além disso, para mim é uma honra poder exibir e falar da minha obra na França, principalmente porque eu fui muito influenciada pelo grande cinema francês, né? E é muito importante que se fomente a cultura, que se estimule a cultura e a arte, principalmente nesse momento em que a gente está, que é um momento tão sombrio, né? Tão difícil, não só no Brasil, mas no mundo todo, que em relação ao Covid, por exemplo. Você diria que esses 6 documentários que estão programados, documentários que começam com a Justiça de 2004 e vem até o seu último documentário, Não Toque em Meu Companheiro, de 2020, passando pelo processo que você citou, o filme sobre o impeachment da presidente Dilma, os debates no Congresso sobre o impeachment da presidente Dilma, você diria que esses documentários são um retrato das 2 últimas décadas brasileiras? Eu acho que sim, eu acho que sim. E de uma certa maneira, o Justiça também, o Juízo, os filmes da trilogia, eles, infelizmente, muito pouco mudou em relação ao sistema prisional e ao sistema da justiça criminal no Brasil. Então, infelizmente, são filmes que, apesar de terem sido feitos, não é, em 2003 no Justiça em 2003 e o Juízo em 2007, eles se mantêm muito atuais, não é? E eu acredito que sim, universais, porque existe um punitivismo no mundo inteiro, não é, uma tendência a um certo conservadorismo em relação a, a justiça criminal, não só no Brasil, a quantidade de presos cresceu muito nos últimos 20 anos, como nos Estados Unidos também, né? Eu acho que os filmes tratam disso, tratam do encarceramento em massa, do que leva a esse encarceramento, desse processo burocrático kafkiano que é a justiça criminal, e não acho que seja só no Brasil. Então, infelizmente, né, porque são filmes muito duros, são filmes que nos confrontam com uma realidade muito dura, muito perversa. Infelizmente, eu tenho que dizer que sim, que eles, né, revelam uma face muito sombria do Brasil, no sentido de um racismo, né, a desigualdade social, o preconceito, o abismo que existe entre as classes pobres, ainda existe, não é? E que existia certamente em 2002, entre as classes pobres e a elite e a classe média intelectualizada. Quer dizer, existe um abismo enorme, não é? Como essas pessoas são tratadas como coisas, não é? A gente vê agora no Covid, por exemplo, o que está acontecendo, quer dizer, qual é o luto por esses milhares de pessoas que estão morrendo,
O seu último documentário, Não Toque em Meu Companheiro, se não me engano, tem estreia mundial em Toulouse. E tem estreia mundial em Toulouse, exatamente. E é um filme que fala certamente desse momento que a gente está vivendo hoje, no sentido de que o governo Bolsonaro, ele, através de suas políticas de privatização, não é, e de Estado mínimo, ele gera uma enorme instabilidade, né, um corte de direitos dos trabalhadores e tem claramente a intenção de privatizar os bancos públicos, de dificultar, não é, o SUS, quer dizer, de cortar as verbas do sistema de saúde pública, no sentido de estimular, né, as seguradoras, né, o seguro médico privado. Então, é um filme que, que relembra uma memória importante da época do Collor, né, Pois que é, foi... o que eu achei interessante é que os seus outros documentários, você capta o presente, você mostra um processo, e nesse filme, Não Toque em Meu Companheiro, você parte de reuniões atuais, mas para lembrar um momento histórico, né? Um momento Sim, ocorrido entre 1990 e 1992, na época do sim. governo Collor. Por que você teve necessidade de fazer essa volta, entre aspas, ao passado? Bom, esse filme, na verdade, ele se deu a partir de um convite, não é? Um convite da FENAI, que é a Federação de Funcionários da Caixa Econômica, que gostaria documentar, registrar um evento, não é, que aconteceu na época do Collor, né? Um acontecimento que foi algo, eu acredito, muito bonito, né? Que é uma história de solidariedade, é uma história de luta da classe trabalhadora, do sindicalismo, na pós-redemocratização do país. E eu fiquei muito inspirada por essa história e resolvi fazer esse documentário. Então, a minha ideia era certamente contar essa história através desses funcionários, não é, que foram vítimas, digamos assim, que sofreram retaliações do governo Collor após uma greve, uma greve na época do presidente Collor, nos anos 90, e por essa greve foram punidos através de uma demissão e sendo demitidos, e contar essa história a partir da memória desses funcionários 30 anos depois, mas também de traçar um paralelo entre aquele momento e o momento que a gente está vivendo hoje com o governo Bolsonaro. Por quê? Porque eram dois governos absolutamente neoliberais, né? Dois governos que propunham reformas neoliberais, Estado mínimo, que criminalizava o servidor público. No caso, o Collor chamava o servidor público de marajá, não é? E a gente vê o Paulo Guedes chamando o servidor público de... agora até esqueci. Algo muito ruim também, parecido com o Marajá, quer dizer, de uma criminalização, não é? Uma banalização do servidor público. E eu acho que era importante traçar esse paralelo para a gente também entender como a gente chegou até aqui e o desafio, não é? E o perigo que a gente está correndo, porque a gente sabe muito bem o que aconteceu depois do governo Collor, né? Ou durante o governo Collor. O que o governo Collor, que as medidas políticas e sociais, principalmente econômicas, significou para o país, né? E para os brasileiros. Então, é um diálogo. Eu tento no filme criar um diálogo do passado com o presente, no sentido
pensar o futuro, né? Nos levar a uma reflexão sobre o que queremos como futuro. Será que realmente uma privatização de uma Caixa Econômica, de um Banco do Brasil, bancos que foram essenciais, que foram fundamentais no desenvolvimento econômico brasileiro e que têm absolutamente uma função social no Brasil primordial, né? Principalmente junto às classes mais pobres, às classes trabalhadoras. Então, o que significaria realmente isso? Né? Levar o público a refletir sobre essas propostas neoliberais, essas propostas do governo Bolsonaro, e à luz do que aconteceu, do que nós já vivemos, né? Maria Augusta, além da apresentação dos filmes, você vai participar também de um debate sobre o seu trabalho e sobre a sua visão atual da sociedade brasileira. Qual é a sua visão do Brasil de hoje, Maria Augusta? A minha visão do Brasil de hoje, é, infelizmente, muito a minha visão do país é muito preocupante. Eu acho que nós vivemos um momento muito doloroso, não só pelas mortes, mas por estarmos sendo governados por um presidente absolutamente autoritário, que tem um discurso antidemocrático, que persegue as minorias, que persegue, né, as pessoas, os intelectuais, os artistas que pensam de maneira diferente, que discordam dele, não é? Um governo racista, um governo preconceituoso, um governo absolutamente conservador, conservador no sentido mesmo de evangélico, né? Apoiado por um conservadorismo evangélico muito ortodoxo e completamente irresponsável. A gente está vendo aí o que está acontecendo, não só em relação à Covid, mas em relação à destruição do meio ambiente, à destruição da Amazônia, à destruição do Pantanal, numa velocidade jamais vista, né? Há 2 semanas atrás, o Pantanal estava pegando fogo, né? Grandes hectares, uma quantidade enorme de floresta e do ecossistema do Pantanal foi destruído, animais morrendo, animais queimados, enfim, algo impensável. Não tem palavras para dizer da tristeza que é ver isso. É uma destruição. O governo Bolsonaro é um governo que destrói. Ele não constrói nada, não é? Ele só tem simplesmente destruído as instituições por dentro, e coloca em risco não só a vida dos brasileiros, não só a vida, né, do ecossistema, né, no Brasil, como eu acho que, nesse caso especificamente da Amazônia, do mundo todo, né? É muito sério e é muito triste. Maria Augusta, você que com os seus documentários tenta levar o público a refletir sobre a situação atual, qual é o seu próximo projeto? Meu próximo projeto, eu estou agora trabalhando num filme. Eu tenho 2 novos projetos. Um é sobre a infância, não é? Que estamos então esperando o recurso da Ancine, né? A Ancine é a agência de cinema, como muitos de vocês devem saber, está absolutamente parada, não é? Desde que o governo Bolsonaro
desde o início do governo Bolsonaro, que existe uma tentativa de paralisação total, né, do incentivo à cultura, incentivo ao cinema. Mas, enfim, é esse. E eu tenho um novo filme também que provavelmente vai sair daqui a pouco, ano que vem, em relação a esse momento que a gente está vivendo. Não quero entrar em detalhes, mas é isso. Sobre esse momento político e social que a gente está vivendo pós-Bolsonaro. Muito obrigada, Maria Augusta Ramos, por essa entrevista. Obrigada a você. Um grande prazer.